Muito bem, chegamos agora no momento do teste de 1000 metros. Professor Leonardo, o que é esse teste, para que ele serve? É um teste de resistência. Na verdade, existem diversos testes de resistência, mas esse é o mais simples de ser feito. Em qualquer escola, em qualquer condição, você pode aplicar. Não precisa ter uma pista de atletismo convencional de 400 metros para aplicar esse teste. Pode ser numa quadra, no espaço que você tiver dentro da escola, você pode aplicar esse teste. Aqui, nós colocamos os cones para sinalizar a volta que o aluno vai fazer. Então, cada volta que ele der, vai o total em distância de 83,3. Então, nós já calculamos que com 12 voltas ele vai cumprir os 1000 metros. Então, quando você está com a tua turma, você não pode colocar todos os alunos de uma única vez para fazerem esse teste. Então, você deve colocar grupos de 5, 6, 7 alunos, o número que você se sinta confortável para anotar. Até 10 alunos, eu diria que é uma quantidade que você consegue controlar e medir os tempos de cada um deles. Então você vai colocar os alunos na marca que você já fez para início e vai dar o estímulo à largada. Você não precisa ficar gritando, estimulando para que eles alcancem o máximo deles, no sentido de ter um estímulo extra. Permita apenas que eles corram os 1000 metros. Alguns cuidados, por exemplo, se for no horário muito quente do dia, se você percebe algum aluno com um extremo cansaço, então você deve sempre ficar alerta, mas como em qualquer outra aula prática, sem nada que chame mais atenção do que você já tem normalmente nas aulas práticas. Então, eu vou chamar aqui o Felipe, que está nos ajudando hoje. Então, nós já combinamos que ele vai sair aqui do primeiro cone e ele vai fazer a corrida ao redor da quadra, sempre mantendo o cone do lado esquerdo dele. Ele vai correr por fora dos cones. De acordo com a idade dos seus alunos, você vai fazer essa explicação usando os termos mais adequados. Então, Felipe, no meu sinal, você vai sair correndo e vai dar a volta na quadra, tá? Até que você complete aqui as voltas que nós já combinamos. Professor Leonardo, é interessante, então, reforçar também 2 pontos. Primeiro, professor, você precisa saber qual é a metragem da volta aí na sua quadra, no campo, onde você vai aplicar esse teste. O aluno precisa correr 1000 metros. Óbvio que no menor tempo possível, mas dentro da capacidade dele. Então, você precisa saber qual é a metragem. Aqui, no caso, ele vai dar 12 voltas para poder completar os 1000 metros. Um outro detalhe, ele começa correndo. Se ele cansar, ele pode continuar o teste caminhando, fazendo um trotinho, depois ele pode voltar a correr novamente, mas ele não pode parar até completar os 1000 metros. Isso, exatamente. Então, ele pode andar no meio do percurso. Então, você com o teu cronômetro, com o teu celular, com o teu relógio, você vai dar o sinal de partida e ele vai começar. Por que nós fazemos esse teste, né? Um lembrete que é sempre bom você ter em mente isso, até para explicar também para os teus alunos. É uma medida de resistência, de quanto o teu corpo consegue resistir ao esforço. Há uma série de estudos comparando essas medidas de resistência cardiorrespiratória com desempenho acadêmico. Então, são medidas que nós, em um momento oportuno, vamos fazer. E você pode fazer isso na tua escola, né? Fazer essa comparação e mesmo das outras medidas também. Mas, enfim, é importante você explicar para o aluno o que ele está fazendo antes de fazer o teste e não só simplesmente fazer e anotar um número qualquer. E é interessante também que, na verdade, você não precisa fazer esse teste de imediato em um aluno que nunca vivenciou. Você pode, em algumas aulas anteriores ao teste, dar algumas atividades de corrida, uma simulação de como é o teste, para o aluno já estar familiarizado com o teste para o dia que você for aplicar. É interessante também, Léo, a gente retomar que esse teste ele também tem validação científica. Existem outros testes que verificam a resistência? Sim, o ioiô teste, por exemplo, é um deles. A literatura aponta que esse teste é melhor ou aquele teste é mais adequado? Podem existir outros testes? Sim, nós escolhemos esse teste de 1000 metros porque ele não exige nenhuma infraestrutura diferenciada. Você vai precisar de um espaço para o aluno correr, você tem que saber a metragem e a quantidade de voltas para 1000 metros e um cronômetro. Então ele é o mais fácil de ser aplicado na escola.
Vamos lá, então. Eu vou dar o sinal para o Felipe e aí ele vai começar a corrida. Então, começando em 3, 2, 1, valendo! Então, liguei o cronômetro e o Felipe vai fazer aqui as voltas que nós combinamos, as 12 voltas, para poder completar os 1000 metros. Eu estou vendo que o meu aluno está terminando já os 1000 metros, as 12 voltas. Então ele chega, eu termino aqui o cronômetro, paro e já anoto e sempre falo para ele, acabou de fazer os 1000 metros, continua andando, não parar em seguida, continua caminhando para voltar a respiração ao normal. Nós fizemos aqui de forma prática os testes que você deve fazer na tua escola. Esses testes não são todos, você pode fazer muitos outros testes, mas esses são os essenciais. Com essas informações, nós vamos conseguir identificar o perfil do aluno para você fazer o teu plano de ensino, para você trabalhar em cima do perfil dos alunos da tua escola. E também nós vamos conseguir ter um cenário maior do que é a educação adventista no todo o cenário da associação, da União e de todo o Brasil. Então é importante você ter essas informações. E isso é material de trabalho teu. Então você deve ter essas informações, lógico, para essa planilha, para todas as informações que a gente quer trabalhar, mas principalmente é material de trabalho, ferramenta de trabalho do profissional de educação física, do professor lá na sala de aula. Como o professor Elimar já disse antes, existem outros testes que podem ser feitos, que talvez tenham mais publicações, mas essa não é a nossa preocupação. Nós queremos ter uma medida confiável, que a gente possa comparar com o rendimento escolar e também acompanhar o desenvolvimento dos nossos alunos. Como vocês perceberam, são testes simples que utilizam pouquíssimo material e podem ser aplicados em qualquer escola na sua realidade. Então converse com sua coordenadora, com o seu diretor. Esse é um pedido nosso, diretor, diretora, coordenador, coordenadora. Apoie o teu professor de educação física para a realização adequada dos testes que nós vivenciamos aqui. Continue conosco.